Bom dia, meus irmãos. É com grande prazer que estou aqui no dia de hoje para colaborar com esse trabalho tão importante. Então, que o nosso Mestre Jesus possa estar presente em nossos corações, em nossas vidas, que possamos sempre buscar, através do Evangelho do Cristo, a mudança de nossos hábitos, dos nossos comportamentos, porque o sentido de estar dentro de uma casa espírita ou de qualquer templo religioso, ele é único para a nossa evolução moral. Não adianta a gente ouvir uma palestra, participar de um curso ou de qualquer trabalho, se esse trabalho não é voltado para a nossa evolução. Então, hoje nós vamos trabalhar o livro Humberto de Campos, o capítulo Belarmino Bicas. Um nome bem interessante, né? Vamos lá. Então, meus irmãos, a gente vai fazendo sempre pausas importantes para que a gente possa poder pontuar alguns pontos. Depois da festa beneficente, em que serviremos justos, Belarmino Bicas, prezado companheiro, a quem nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido. Olha que interessante, depois da festa beneficente. Meus amigos, não digo só um trabalho grande, mas digo assim, todo e qualquer atividade voltada para o bem, para o apoio, para o acolher outra pessoa, mesmo que seja você aquela pessoa só, ali tem assistência espiritual. Ali tem alguém, um mentor, uma equipe ali, a depender da questão, para ajudar a solucionar. Então, independe do tamanho da empreitada, do tamanho do acolhimento, se for um acolhimento coletivo, se for uma instituição, como o nosso caso aqui hoje, tudo tem assistência dos irmãos de luz. Então, continuando. Bem que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Antes da sua surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhes um assunto. Interessante. Esse espírito ele ficou muito, vamos dizer assim, angustiado. Por quê? Porque era algo muito importante que ele queria, que estava, não vou dizer nem que ele queria passar para os encarnados, mas ele necessitava de expor o seu exemplo, porque isso ocorreu durante muito tempo, a sua vida inteira. Então, são questões emocionais que moram em cada um de nós, não é verdade? Todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles, aquela questãozinha que nos dificulta a caminhada, que aos poucos, seguindo o Evangelho de Jesus, a gente vai nos apegando, vai nos esforçando, mas tudo isso deve ser feito quando a gente conhece o Evangelho sem o peso, sem o fardo. Jesus falou, o fardo comigo é leve, na verdade é. Não é questão de nos cobrar. Mas se algo ainda é uma barreira dentro de nós, isso deve primeiramente ser reconhecido. E depois que é reconhecido, deve ser trabalhado com muita naturalidade. Aí Humberto pergunta, que assunto? Ele continua. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 e, como sempre, fora irressacível por temperamentos, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudo posteriores. Então veja que ele, quando adentrou a doutrina, e na verdade uma doutrina de esclarecimento, uma doutrina de razão, que faz com que a gente possa pensar, raciocinar diante da vida, diante dos nossos acontecimentos, e principalmente uma doutrina que nos faz pensar quando algo de negativo nos acontece. Nos faz meditar em cima por quê. É necessário, aquilo foi necessário, algo que me precisa mudar, algo que me precisa ser trabalhado.
Então, quando a gente tem o esclarecimento do Evangelho do Cristo, principalmente ainda da doutrina espírita, ela nos chama a isso, para que a gente possa meditar e buscar o porquê daquilo e, se caso for algo que realmente tivesse de acontecer, que buscamos o bem sofrer, como está no Evangelho. Os meus dez conchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 20 dos anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicídio indireto. Vai ser profundo, não é verdade? 20 anos, por questões emocionais, ele suprimiu da sua reencarnação. Parece um conto de fadas, não é? Um conto de carochinhas, que isso aí é mentira, isso não existe. Se a oração, se a prece cura, por que que uma energia negativa não pode nos adoecer? Não pode nos tirar ou suprimir anos de nossa vida? Se uma energia boa, ela auxilia o outro, nos auxilia, por que que uma energia negativa não vai nos prejudicar? Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quantas asneiras em nome do sentimento. É sentimento ou é emoção? O que esse espírito viveu durante 20 anos foi sentimento ou foi emoção? Foi emoção, não é isso? Nós não devemos ser reativos, nem com o outro e nem conosco mesmo. Essa cobrança exagerada, essa é colocar o outro como o nosso modelo. Nosso modelo é Jesus. O outro é imperfeito, como eu também sou. Como é que eu posso cobrar do outro a perfeição, até comigo mesmo? Se eu tenho um amigo muito íntimo, ele é imperfeito como eu. Ele vai errar. E vai errar não só com o outro, vai errar comigo também. E como é que eu, imperfeito, posso cobrar do outro alguma coisa? Eu não posso cobrar nada. O que eu posso fazer, por ser um ser racional e cheio de sentimentos, porque é isso que importa, é trabalhar as minhas emoções diante da atitude do outro. Muitas vezes o que é que pensamos? O outro teve atitude, então aquilo ali me tirou dos trilhos. Não foi a atitude do outro que me tirou dos trilhos. Fui eu mesmo. Porque eu não soube. Eu depositei muita confiança no outro, mas quando eu falo confiança, não é conviver e desconfiar que o outro vai aprontar comigo. Não é dessa forma. Quando eu falo confiança, é naquele modelo que temos de aquelas pessoas mais íntimas não nos prejudicar de alguma forma. Quando eu falo prejudicar, é só um descontentamento, uma discordância, uma coisa ou outra, que a gente faz com que aquilo ali cresça de tal forma que acaba nos magoando. Mas já procuramos pensar o que é a mágoa para nós? O que é a mágoa? Será que foi o outro que nos magoou? Ou se essa questão é inteiramente minha e somente minha? Porque a maioria das emoções que sentimos, ela diz respeito mais a nós do que o outro. Quando reagimos, seja com algo negativo, algo positivo, diz respeito inteiramente a nós, ao nosso consciente. Vou repetir essa último parágrafo. Quantos tesouros perdidos por bagatelas? Realmente tesouros. Por quê? Porque a nossa reencarnação é um tesouro único. Não pensamos que viemos à Terra apenas para constituir família, para trabalhar, para ter um bom emprego. Se olharmos para o lado espiritual, a reencarnação é um imenso trabalho. Um trabalho voltado para a nossa evolução. Onde temos como mecanismo de evolução o contato social, o convívio social, o convívio sentimental. O nosso propósito é estreitar
os sentimentos, mesmo diante daquela pessoa que não tem o mínimo de afinidade conosco. Mas se eu conheço o Evangelho do Cristo, sou eu que tenho que dar o primeiro passo. Sou eu que tenho que construir ou desconstruir alguma coisa. Eu tenho que colaborar com o Evangelho do Cristo. E exibindo o curioso papel, Belarmino acrescenta: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bagagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas, insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amus. Explique ao pessoal da terra que mau humor também mata. Imagine. Como eu disse no início, parece conto de carochinha, mas isso aí é real. Isso é real. Cada vez que nós estamos voltados para uma obra divina, que tudo que é relacionado ao bem é obra divina. Pode ser você chegar aqui e varrer essa casa, limpar essa casa. Você está colaborando para que fique limpa a manutenção do lar cristão, para que as pessoas sejam bem-vindas e sintam o ambiente organizado, o ambiente limpo. Isso é colaborar com a obra divina. Imagine quando estamos em contato com o outro, socializando, não digo nem tão palavra de conforto, socializando, conversando. Será que já pensamos nisso? Não. Por quê? Porque o mundo nos suga. O mundo, ele faz com que a gente enxergue mais as coisas materiais do que o lado espiritual. Faz com que a gente desenxergar a nós mesmos como seres espirituais, como espírito que somos. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Isso deve ficar na nossa mente a partir de hoje para que possamos meditar. Meditar e colocar em prática, não é só meditar. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas. De 1936 a 1956, 20 anos de anotações, de atitudes, de reações negativas. Mais uma. Vamos lá. 1811, em razão de contrariedades em família. A nossa família é a nossa primeira escola. Para que entendamos o que é viver em sociedade, precisamos compreender a importância do núcleo familiar. Vocês acham que a família é um plano, um programa espiritual à toa de pouca importância? Na família temos ali alguns desafetos, pessoas da nossa estima. Isso eu estou falando com relação ao vínculo espiritual de construções passadas. Ali temos desafetos, pessoas de nossa estima com afinidades, pessoas que precisamos estreitar os laços para tirar alguma mancha da relação. Na verdade, a família é um local onde exercitamos a paciência, o perdão, a tolerância e principalmente o amor. Quem ama o familiar, que você vê que não tem afinidade alguma com você, ama o de fora de casa também. Porque o que o familiar ali não tem a barreira da convivência social. O familiar vai ser ele mesmo e você vai ser você mesmo com o familiar.
Então ali não vai ter barreira nenhuma. Aquilo que ele pensa, ele vai dizer. Aquilo que você pensa, você vai dizer. E vai ser cada um completamente sem véu e sem filtro na convivência. Sem máscara nenhuma, exatamente. É. Então, se você não consegue ter paciência com o seu familiar que você conviveu desde sempre, desde que você veio a reencarnar, como é que você vai dizer que tem paciência com o outro? Na verdade, você não tem. Não existe duas medidas. Ou você exercita e é verdadeiro e consegue, e só se conquista dentro do ciclo familiar, ou você apenas está em um exercício, apenas não saindo do exercício no convívio social. Se eu amo o irmão que não tem compatibilidade nenhuma comigo e nem com toda a família, porque tem esses casos, que tem um familiar que não tem nada a ver com a família, que é aquele que diz, né? A ovelha negra. Será que é a ovelha negra mesmo? Será que é? Não. É aquela pessoa que necessitamos de amar. Aquela pessoa difícil, seja ele familiar ou não, é uma pessoa que não conhece o caminho do bem. Que através de nós vamos ensinar, nós vamos demonstrar o que é ter paciência, o que é perdoar. Principalmente que você, mesmo com as suas indiferenças, mesmo com seus defeitos, nós vamos lhe amar mesmo assim. E é essa a lição que fica. Ninguém muda o outro com palavras, só com sentimentos. 909 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. Mas tu já pensou? Aquele marido reclamando, não limpou a casa direito, não fez a comida direito. Já pensou como fica o clima desse lar? Será que isso vale a pena? Meio você, desde o que você acorda, de você dar um bom dia, de você procurar raciocinar em cima daquela figura que está do seu lado, ou a esposa, ou o marido, ou os filhos. Que figura é essa que Deus me deu para conviver comigo, para fazer da minha vida cheia de riquezas e sentimentos, para eu saber que eu pertenço àquela pessoa pertence a mim. Por que que eu tenho que estragar tanto esse relacionamento, né? Ainda mais que é uma pessoa que colabora diariamente conosco. 1614 por altercações com a esposa em divergência na conta doméstica e social. 1801 por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. Para os pais e as mães de plantão, tem que entender que os filhos são pessoas à parte de nós. Eles têm seus pensamentos, têm direito de ter suas atitudes e têm direito principalmente de errar. O que o pai e a mãe devem fazer é apoiar e dar colo quando o filho erra. Mas ele precisa crescer. O que é que o nosso Pai Celestial fez conosco? Nos deu o quê? O livre-arbítrio. Por que que nós humanos temos de colocar rédeas nos filhos e dizer, não, você vai seguir a sua vida como eu quero? Não. Isso não é colaborar, isso não é amor, isso é posse. 11 por descontentamento com os netos. Os netos aqui estão bem na fita, né? 11 apenas. 1015 por entrar em choque com o chefe de serviço. Até com o prestador de serviço, a gente tem que causar encrenca, não é? Tem que apontar um erro, um defeito, mas aquilo ali simplesmente é um descontentamento com nós mesmos. Não tem nada a ver com o outro. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. Nós temos a nossa família consanguínea e nós temos a nossa família espiritual. Todo o núcleo de pessoas que convivemos diariamente, independente de muita afinidade ou não, se você tem um pouco de ligação sentimental com aquela pessoa passa a fazer parte da sua família espiritual. E o mesmo trabalho que você desenvolve com a sua família consanguínea no lar, com a paciência, com o perdão, com a tolerância, com essa família espiritual, que são as pessoas do nosso núcleo religioso, os nossos colegas de trabalho, são
as pessoas que devemos exercitar também a nossa paciência, a nossa tolerância. Se toda vez que eu chego no trabalho eu tenho que causar um problema com o meu colega de trabalho, tanto o meu dia fica improdutivo, quanto eu faço isso com o outro também. E se eu aceitar que o outro também me atinja, eu vou estar colaborando com ele. 1012 em virtude de reclamações e a fornecedores e lojistas em caso de pouca monta. Quer dizer, exigimos até um excelente atendimento. Não é bom atendimento, não. Nós queremos excelente atendimento. Por que isso? Você já pensou que aquele atendente ali, às vezes, não está no bom momento? Às vezes, perdeu um familiar querido? Às vezes, tem alguém na família doente? Às vezes, está preocupado porque o dinheiro não dá para manter as contas? Já pensou, já pensaram? Mas a vida nos suga de tal forma que a gente não pensa. É por isso que existe a religião, para que possamos seguir o Evangelho do Cristo e não desapegar do Evangelho durante todo o dia. 614 por mal entendidos com vizinhos. Nossa. Dá para conviver bem com o vizinho? Dá para conviver bem com todo e qualquer pessoa. Basta eu fazer o quê? Eu querer. Tudo depende da nossa vontade. O vizinho é problemático? Sim. Quem não pode ser problemático sou eu, que conheço a palavra, que conheço Jesus. Mas meu vizinho também conhece Jesus, ele não é assim. Aí é com ele Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que confiar. Mas eu também tenho que fazer a minha parte da seguinte forma. Eu não posso apenas fazer a minha parte, não entrar em atrito com ele e ao mesmo tempo, emocionalmente, ele que sabe da vida dele, não. Eu tenho que estar emanando boas energias. Eu tenho que estar, mesmo com esse contato de indiferença, nutrindo sentimentos positivos. Eu tenho que enxergar que aquela pessoa é o meu irmão em Cristo. É um ser humano que nem eu. E em outras reencarnações, será que eu fui uma pessoa fácil? Será que eu não estava no lugar dele? Será que alguém não teve de ter muita paciência comigo? E será que aquele vizinho ali não foi outra reencarnação com um parente meu? Tudo pode acontecer. Então, assim, 315 por ressentimentos com amigos íntimos. Até com os amigos íntimos, imagino. Que nós temos, às vezes, ali o nosso confidente. Mas tem de ter ressentimento. Por quê? Porque tudo isso está dentro de nós. Não é o outro. Uma atitude negativa do outro é como se estivéssemos olhando para o nosso espelho. Nos chama a atenção, nos incomoda. Se uma atitude de alguém nos incomoda muito, é porque aquela atitude está dentro de nós. Se é do nosso confidente, nosso amigo íntimo, e nos incomoda, então eu preciso meditar. Se é meu amigo, se eu gosto, se eu amo, por que está me incomodando a atitude dele? 1089 por milindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Nossa. 777 por desacordo com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bons de lotação. Então, o convívio social, na verdade, ele é cheio de, vamos dizer assim, de experiências diversas. Experiências que vão fazer com que a gente possa exercitar tudo aquilo que Jesus deixou como exemplo dentro do seu Evangelho. Então, o convívio social, ele é de uma importância tão grande, porque em todo lugar, seja no mercado, no salão, na barbearia, na padaria, em qualquer estabelecimento onde eu precise conviver e socializar com outra pessoa, eu vou ter ali a grande oportunidade de evoluir.
Mas eu evoluo sozinho? Lógico que não. Eu preciso compreender e entender que o exemplo arrasta. E se eu sou um cristão, eu tenho que compreender mais ainda que eu tenho que me limitar nas minhas reações e meditar diante da minha fala com qualquer pessoa. 419 por desavenças, coleteiros e padeiros. 820 por malquisitar-se com garçons, restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviço de telefone. Quer dizer, até no trato com a pessoa à distância, eu tenho que me irritar. Então percebam que todas essas irritações que ele pontuou aqui, cada vez mais fazia, vamos dizer assim, era uma bola de neve. Por quê? Porque tudo é energia. Se eu tenho péssimos hábitos, eu vou me impregnar de energias negativas. Então, por mais que aquilo ali seja uma bobagem, eu vou achar que aquela atitude ali foi uma atitude muito aquém do que eu enxerguei. Então, por eu estar impregnado de energia negativa, por eu estar impregnado de impaciência, de raiva, de rancor, tudo que alguém fizer, eu não vou conseguir compreender e tolerar o defeito de ninguém. Esse foi o caso dele. Ele não aceitava o defeito de ninguém. 90 por motivos de controvérsias em casas de diversões. Até no momento de divertir, como eu acabei de dizer, é o hábito. Ele tinha de achar um aborrecimento. Na verdade, se vocês perceberem, uma pessoa, nós seres humanos imperfeitos, nós somos dependentes. Dependentes do relacionamento, do afeto. Isso é do ser. E também nós podemos criar dependência com algo negativo. E tem pessoas que são dependentes da discussão. Elas não conseguem passar um dia sem discutir com a pessoa. Isso também é uma dependência. Um ser espiritual, ele é dependente de energias. Por isso tem que ter o cuidado nos nossos hábitos, no nosso dia a dia. Para que não possamos estar como esse espírito aí, dependente de dificuldades, de situações ruins. Porque uma pessoa mudar de hábito não muda da noite para o dia, mas com toda a paciência, com a vontade de querer, persistindo e com disciplina e principalmente com amor a si mesmo, você consegue mudança. 217 por compreensões com irmãos de fé num templo espírita. Nem a casa espírita escapou. Imagine, gente, a discordância é normal, é sadia. Uma pessoa que tem a palavra ou pensamento que vai de contra o seu é natural, é sadio. O que não é sadio é você não aceitar que o outro discordou de você. É normal. Ninguém é igual a ninguém. É a diferença que faz a beleza. Eu tenho que entender que o outro é um ser pensante, ele raciocina. Ele não teve a mesma caminhada que a minha. Por quê? Por mais que desde o nascimento a gente possa ter estudado na mesma escola, feito a mesma faculdade e ter ido para o mesmo trabalho, mesmo na casa espírita, ele é um ser individual, como eu também sou. Ele tem todo o direito de pensar por conta própria. Pode ser um amigo íntimo. Ele tem o direito de pensar pela própria cabeça. O que eu não posso fazer é querer que ele pense com a minha. Isso está errado. E dentro do tempo religioso, a mesma coisa. A diferença é que se eu sou uma pessoa cristã, se eu sigo Jesus, eu tenho que me fortalecer em Jesus e compreender que essa discordância de ideias não deve me irritar. E se mesmo que essa discordância de ideia ela vá resultar em uma votação que, a minha opinião,
fui a única excluída. Que seja, tudo bem. Eu tenho que aprender a conviver de acordo com a decisão do coletivo e não com a minha decisão. Não é assim que os espíritos superiores fazem, eles trabalham para o coletivo. Então, esse é o caminho que devemos seguir. 901, por engano ou inquietação, diante de pessoas imaginários ou de perspectivas de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Imagine. Autoobsessão, né? Não é isso? Se você o tempo todo está ali, com hábitos negativos, não aceita o defeito de ninguém, se você acaba gostando, porque inconscientemente você gosta, porque algo que você, um exemplo, eu vou comer uma comida, eu não gostei, eu vou comer de novo aquela comida? Lógico que não. E se eu tenho o mesmo hábito negativo, é por quê? Porque de alguma forma eu gosto, inconscientemente, mas gosto. Por quê? Porque somos mais imperfeitos do que evoluídos. Então, a análise, Deus nos deu inteligência para que possamos analisar tudo. E nos deu o Evangelho do Cristo para termos base como análise. Eu tenho que me analisar. Eu tenho que me questionar. Essa atitude que eu tive está certa? Pega o Evangelho. Não precisa nem pegar o Evangelho. Lembra de Jesus. Se fosse Jesus no meu lugar, o que é que ele faria? Faria isso? Lógico que não. Ah, mas eu sou imperfeito, eu tenho o direito de fazer isso. Você, como ser perfeito, e como ser que tem um livre-arbítrio, você tem a condição de fazer tudo o que você quiser. Só que não deve. Porque nada diante do cristão, diante da pessoa que busca Jesus, cabe. Nem tudo nos cabe. Será que eu vou chegar no trânsito? Só porque alguém me fechou, eu vou começar a xingar aquela pessoa? Se eu sou um cristão, me cabe isso? Ah, ele me fechou, ele estava errado. Eu não quero ter razão. Eu quero ter paz. Eu quero entender, compreender que eu estou fazendo certo. Muitas das vezes é difícil? É. Às vezes eu consigo e às vezes não. Mas o esforço é que ele fala verdadeiro espírita. Imagine, olha o que ele falou aqui. 901 por enganos e inquietações diante de pessoas imaginárias e acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Ele estava tão impregnado com essa energia negativa, tão subjugado por esse hábito ruim, que ele imaginava situações, criava situações na mente que nunca aconteceram. E isso aí já chegou a um ponto de ser uma questão psicológica. Não é? Não é só a questão espiritual. Nós temos nossa mente que adoece. E muitas das vezes somos nós mesmos que nos adoecemos física e espiritualmente. É só alimentação saudável que devemos aplicar na nossa vida? É só atividade física? E o espírito fica onde? Onde está essa disciplina, esse esforço? Para que possamos seguir uma vida espiritual saudável, equilibrada. Não é só o corpo, é a mente. A mente sou eu. Sou eu, o ser espiritual. Se eu compreendo que eu sou um ser espiritual, que tudo que eu penso, eu direciono para alguém, ou impregno todo o ambiente ao meu redor, eu vou compreender que eu não estou colaborando com Cristo. Se eu chego no meu local de trabalho, já aborrecido, chateado, porque eu não tive a noite, não descansei direito, ou porque a semana foi puxada, ou porque eu discuti em casa, que tipo de energia eu vou chegar dentro desse ambiente? Que energia eu vou estar emanando para aquele ambiente? Uma energia ruim, uma energia negativa. Então é o esforço. Todo mundo é ser humano. Nós temos nossas emoções, sim. Eu vou me chatear agora? Vou.
Mas imediatamente eu vou, não vou deixar aquilo crescer. Eu vou cortar para que não vire mágoa, não vire vício. Porque é muito fácil. Nós, como seres imperfeitos, ainda distante de Deus, dessa perfeição, de Jesus, com facilidade, tudo que é negativo, nós nos apegamos. É muito fácil aprender algo negativo. Tudo o que é voltado para a nossa evolução, para fortalecer nossas qualidades, é um esforço muito grande que fazemos. Mas não que esse esforço seja algo negativo, é algo positivo. É algo que nos enriquece a caminhada. E chega um momento que esse esforço não é tanto assim. Aí vai vir novas provas, vai vir novas experiências. E eu tenho condição sim, porque eu acredito em mim, que eu vou superar aquilo, que eu vou ter uma boa convivência com todo mundo, eu vou pelo menos me esforçar para ter, mas me esforçar verdadeiramente. Não é aquele esforço que na sua frente eu não digo nada e depois chego em casa, fulano fez isso comigo, não. Isso aí não é esforço. O esforço é você, na mesma hora, você compreender, entender, não. Que bobagem é essa? Deixa lá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse esforço. E você realmente viver com seu coração tranquilo, com seu coração em paz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão o reino dos céus. As bem-aventuranças é o caminho que devemos seguir. É um direcionamento direto para o nosso comportamento. E é isso que importa. Compreender que Jesus faz parte da nossa vida, como também queremos fazer parte da vida de Jesus. Não basta compreender que Jesus está ali, ao nosso lado. Então, aqui totalizando 16.386 as aspirações inúteis. Olha que número imenso. Esse é o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 desabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso por 4 lustros mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho de Verde Vivo. Então, ele conhecia a doutrina e continuou sendo a mesma pessoa, independente de religião, independente de doutrina religiosa. Se Jesus é o meu guia, se eu aceitei esse exemplo divino em minha vida, por quê? Essa pergunta, eu aceitei sim, por quê? É só para ouvir palestras? Não. É só para mostrar que eu sou espírita? Não. Eu aceitei Jesus porque eu quero me modificar. Eu quero me sentir bem, em paz, comigo mesmo. Porque conviver com o outro, às vezes, tem uma energia tão boa, que quando chegamos perto de algumas pessoas, a gente se sente bem. E depois, quando retornamos ao nosso lar, eu e eu mesmo, alguma coisa fica estranha. Alguma coisa ali nos incomoda, aqui dentro. Então, Jesus primeiro cura as nossas almas. Cura os nossos corações. Para que isso reflita no outro. Se eu aceito Jesus em minha vida, é porque eu aceito que eu necessito de melhores. Eu reconheço que necessito de melhores. Eu reconheço que eu me amo, porque eu tenho que cultivar amor dentro de mim para que esse amor possa ser repartido, compartilhado. Porque quem não se ama não vai amar ninguém. Quem não se perdoa não vai perdoar ninguém.
Cumpre-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. E é verdade. Será que isso aconteceu mesmo? Independente de verdade ou não. Essa leitura aqui é um grande exemplo para que possamos meditar diante das nossas atitudes. Ah, mas eu tenho uma atitude pequena. Sim. Mas vamos podar essa atitude negativa para que ela não cresça, para que ela não vire um hábito de aglomerado de atitudes negativas. Que possamos, então, no dia de hoje, meditar sobre esse tema, procurar nos esclarecer diante do Evangelho do Cristo e que possamos voltar para os nossos lares ou ir para os nossos trabalhos com a bênção de Deus. Assim seja.